Hoje é o Dia do Profissional de Educação Física, uma data voltada para valorização e entendimento das várias modalidades que englobam essa profissão. A gente sabe, né, que a importância do esporte e também do exercício na vida das pessoas, mas não tem como falar deste assunto sem pensar nele, no profissional de educação física. Por isso, nós convidamos o Silvio Vilela para conversar com a gente sobre esse assunto. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui no RJ. Como é que surgiu esse dia aí do profissional de educação física? Então, isso é legal que cabe uma explicação. A educação física nem sempre foi uma profissão regulamentada. Então, a partir de um decreto-lei de 1998, é que ela passou a ser uma profissão regulamentada. O dia desse decreto foi exatamente dia 1º de setembro. Então, a partir daí, nós comemoramos o dia 1º de setembro como o dia do profissional de educação física. Que bacana, olha só, comentarista da Rede Globo, que também é um profissional de educação física, o Arnaldo César Coelho, mandou um recado para a gente para falar sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. Queria aproveitar que nós estamos conversando com um profissional de educação física para dar meus parabéns a todos. É o dia do professor de educação física. Mas também todos têm que pensar, todos têm que refletir. O professor que dá aula nas escolas da nossa região tem que incentivar os alunos e criar motivação para eles descerem para fazer educação física, para eles praticarem esporte, que é muito importante para a formação deles. E para você que é professor de academia, o problema todo é que algumas academias estão exagerando nos exercícios e, às vezes, em vez de ajudar, estão prejudicando. Muita atenção, temos que estudar, temos que nos aperfeiçoar. E aí, as academias, realmente, alguns profissionais podem exagerar um pouquinho aí na atividade física? Infelizmente podem. Essa questão, assim, entre o remédio e a droga, é a quantidade que define isso. Isso em qualquer sentido e também no exercício. Lógico que nós temos um limite, todo mundo tem um limite. Por isso que é muito importante você ter um profissional ao seu lado para ele te ajudar a dosar isso. Não é ilimitado o nosso poder de força. A gente tem que tomar cuidado e usar o exercício como qualidade de vida. Não exagerar na dose e aí ele passar a ser uma coisa contrária, prejudicial a isso. Muito bem. E existem muitos riscos, né? Quais os riscos de não ter um acompanhamento, por exemplo, numa academia de um profissional de educação física? Ah, sim, não só na academia, como às vezes no dia a dia. As pessoas vão para a praça para praticar esportes e não pensam nisso, né? O principal risco é a questão de lesão, né? Você pode ter vários tipos de lesões por não fazer o movimento correto. E lesões sérias, a gente vê aí nas mídias sociais vários acidentes nesse sentido. E é lógico que é o profissional de educação física que estudou para isso, que se preparou para isso, é que vai definir para cada pessoa qual a quantidade, qual a qualidade, qual o tipo de exercício vai ser mais adequado para o seu desenvolvimento, em função também do objetivo dessa pessoa. Então você percebe assim que não basta você escolher alguma coisa que está na moda e sair por aí fazendo. Hoje a gente tem na moda muito a questão da corrida. Então eu vou trabalhar a semana inteira sentado e no final de semana eu vou correr 10 quilômetros. É um perigo muito grande. A gente precisa sempre, para a prática de atividade física, ter o profissional, porque o profissional é que vai procurar saber qual a sua rotina, qual a sua condição física para fazer determinada atividade física. Afinal, o profissional é ele, né? Isso, exatamente. Olha só, a gente tem mais uma questão levantada aí pelo comentarista de arbitragem, que também é profissional de educação física, Arnaldo César Coelho. Vamos dar uma olhadinha. Agora um conselho para o pessoal da terceira idade. Senhoras, senhores, que estão nos vendo agora, sentados aí no sofá, vocês têm que se levantar, vocês têm que se mexer. Comecem com uma caminhada bem lenta. É bom caminhar, é bom se mexer, porque isso vai circular o sangue, isso vai circular a energia e vocês vão ver que é muito bom, vocês vão se sentir muito melhores. Pratique educação física caminhando, depois vai caminhando mais forte e depois vocês vão me falar como melhorou a vida de vocês. E aí, sedentarismo na terceira idade, existe ainda muito? Existe. Existe sim. As pessoas às vezes vão desanimando, assim, vão parando. Mas o nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? O nosso corpo foi feito para o movimento. E realmente o que o Arnaldo falou é muito sério. Essa questão do sedentarismo na terceira idade, ele reduz a perspectiva de vida. E nós sabemos hoje, assim, o Brasil já foi um país jovem. Hoje o Brasil é um país adulto.
Então, a perspectiva de vida do idoso aumentou bastante. Para isso, a gente precisa acompanhar com uma qualidade de vida. Não basta você só viver, você tem que viver bem. E a atividade física na terceira idade ou na fase idosa da pessoa, isso é espetacular, porque mantém o organismo funcionando, assim, de um modo geral é o que ele falou, mantém o organismo funcionando de um modo adequado, para que você tenha prazer, que você possa sentar, você possa ficar de pé, sem dores para todos os lados. E aí existem vários profissionais e várias possibilidades, vários viés para você trabalhar. Né? São várias modalidades, na verdade. Então tem que escolher o que se encaixa naquele momento, né? Na fase da vida. Isso, exatamente. E às vezes por alguma limitação que você tem. Você tem algum problema de coluna, então você não pode fazer determinados exercícios. Você tem um problema no joelho, você está limitado para outros. Mas de um modo geral, assim, o repertório de atividades, de possibilidades que o nosso corpo permite e o que o profissional de educação física estuda para sabê-lo é muito grande. Então ele dá para todo mundo fazer essa atividade física. Grávidas também tem que observar bastante, podem fazer exercício a partir de que momento? Logicamente, com a indicação do médico, sem a restrição do médico, e aí a gente pensar o seguinte, por exemplo, a gente já teve jogadora de vôlei que jogou até os 7 meses, mas ela já era jogadora de vôlei. Então, se você já é praticante, isso é uma facilidade muito grande. Se você não é, tudo bem, dá para você começar, mas com cuidado, exatamente, aos pouquinhos. E com o profissional. Perfeito, o tempo todo. Vamos dar mais uma olhadinha numa questão levantada pelo Arnaldo César Coelho, vamos dar uma olhada. Ok. Eu queria aproveitar também para dar um conselho aos jovens nesse dia do professor de educação física. Vocês, garotas, garotos, adolescentes de um modo geral, tem que procurar fazer educação física. Tem que sair de casa, tem que sair do quarto onde vocês ficam trancados às vezes, vendo televisão, ou no computador, ou no telefone, nessas redes. Enfim, portanto, eu acho que a educação física, e eu tenho certeza, é muito importante. Vocês têm que praticar esportes. Você tem que ir na escola participar da aula de educação física, vocês têm que frequentar academia, vocês têm que frequentar ginásio, vocês têm que frequentar piscinas. Tem que encontrar um esporte para botar o short, para fazer educação física, para transpirar, porque isso traz alegria e vocês precisam disso. É isso, né? Pois é, e isso é muito interessante. Sim. Dados do Conselho Federal de Educação Física, está no site dele lá, ele diz que jovens, a partir dos 15 anos, 76% desses jovens não praticam atividade física regular. Muito, né? Um número Isso, assustador. exatamente. Isso é um número muito grande. A gente está, nós que trabalhamos com os adolescentes, a gente está percebendo, assim, o sedentarismo. Isso reflete na qualidade de vida dele no dia a dia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as crianças. Hoje, por nós não termos espaços livres como tínhamos antigamente, eu não sei se por causa da questão da violência ou por causa dos aparelhos tecnológicos que seguram a criança muito em casa, a gente está com muito problema disso. Isso se reflete primeiramente na obesidade e depois na saúde como um todo. Então, é muito importante que o jovem procure atividade física, que o jovem faça atividade física. Existe aí uma necessidade premente para isso. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que a questão da saúde é um equilíbrio total do corpo. Então, esse equilíbrio passa pelo funcionamento, passa pela atividade física. Certo, e olha, existem profissionais como o senhor que está comemorando aí muito, sim, né? Esse dia do profissional de educação física. A gente separou um recadinho, vamos dar uma olhada? Para mim, para todos os profissionais, é muito importante. A gente está falando sobre o dia 1º de setembro. É uma grande conquista para nós, para a nossa área. Esse reconhecimento e esse valor que toda a comunidade, toda a população vem nos dar. É muito importante para nós, professores de educação física. Foi uma conquista nossa, nosso dia, está mostrando a nossa importância, a importância do professor para a comunidade. Queria agradecer pela valorização do profissional de educação física nesse dia tão importante para a gente, por valorizar tanto o nosso trabalho junto à comunidade e poder nos encaminhar a uma maneira melhor de se dar aula, de fazer o nosso trabalho com dignidade. Tá aí, esse foi o recado dos profissionais de educação física da Secretaria de Esporte e Lazer de Volta Redonda. É realmente um dia para se comemorar, né? Exatamente. Eu queria lembrar que hoje a gente vai ter uma coisa assim, um marco histórico. O Cristo hoje, lá na cidade do Rio, ele vai ser iluminado das 18 às 19 horas de verde em homenagem aos professores de educação física. E isso é lá uma conquista do nosso Conselho Regional. Eu acho isso muito interessante, porque isso é inédito, isso nunca aconteceu. Muito né? justo. Parabéns, viu?
por esse dia, viu? Por todos os outros, pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Obrigada.